Então, como é que estão? Espero que estejam bem, tão entusiasmadas quanto eu, para iniciar esta nossa aula, esta nossa masterclass. Hoje vamos falar então da alquimia da abundância. Esta alquimia é uma alquimia, vocês vão perceber muito rapidamente que é uma alquimia que acontece internamente. E essa alquimia que acontece internamente vai trazer depois as suas consequências, as suas repercussões a nível externo. Então, eu separei este conteúdo por diferentes temas e vou já falar contigo sobre eles. Mas antes de iniciarmos propriamente a apresentação, eu queria pedir-te algumas coisas, pequeninas coisas, que vão ajudar a que possas tirar o máximo partido desta nossa experiência, deste nosso encontro. A primeira coisa era que estivesses num lugar que te seja confortável, que não tenhas interrupções, que possas dedicar um bloco de mais ou menos 1h30, 2 horas para ti mesma, para poderes descobrir-te através da viagem neste conteúdo que eu tenho para ti, que preparei para ti. Outra coisa também era, se for necessário, fazes pausa, ires buscar um caderno e algo para escrever nele, para tomares nota de todos os insights que vais tendo, todas as ideias que vais tendo, para depois não esqueceres de nada, tá? Ok. Vamos então avançar aqui na apresentação. E o que é que nós vamos falar? Muito resumidamente, vamos falar então da importância de trazeres a tua essência ao mundo, porque sabemos que a esmagadora maioria das pessoas, e se calhar tu inclusive, e eu durante muitos e muitos anos, vivi e participei na vida, nas diferentes áreas de vida, sem saber quem eu era de verdade, e a tentar encaixar em diferentes moldes que não eram o meu. Então é tão importante conheceres a tua essência e onde é que ela te pode levar, até onde é que ela te pode levar. Vamos explorar isso. Então, qual é o caminho para alcançares isso? Vamos ter aqui uma apresentação bastante incrível sobre o verdadeiro caminho para poderes tocar, acessar, realizar, incorporar a tua essência. Depois, vamos falar desta coisa que é a ligação intrínseca e profunda entre o teu corpo e a tua mente. Vais adorar esta parte do conteúdo. Eu, quando estava a preparar, estava em total êxtase de poder partilhar isso finalmente contigo. Eu trazer também casos reais de pessoas que elas próprias ativaram, embora estivessem a sair até, e estes casos que trago, são casos clínicos. Para quem não sabe, eu sou a fundadora da clínica Terapias da Mente e da Escola do Ser Humano. A Terapias da Mente já existe há 15 anos, vai fazer 16 anos, brevemente. E a Escola do Ser Humano existe há 3 anos para 4. E então tem sido uma grande jornada como psicoterapeuta, como mentora, como coach, enfim. Já adotei diferentes vertentes depois deste trabalho, mas hoje cada vez mais entendo da importância de a pessoa se descobrir primeiro. E quando ela se descobre, ela sabe muito bem o que fazer com isso. Eles estão sempre a dizer isso. Eles quem são? As pessoas com quem os seres, os seres desencarnados, os seres ascensionados, a nossa família espiritual, a minha família espiritual, o meu anjo da guarda, os meus guias, estão sempre a dizer-me isso. Quando eu digo eles, é sempre a referir-me ao céu. Que as pessoas quando se descobrem, quando elas se lembram de quem são, elas sabem exatamente o que fazer. Nós não precisamos lhe dar nenhuma sugestão. Então, trouxe casos reais também. E aqui vais perceber que eram casos de pessoas que estavam com patologias bem complicadas e
conseguiram ativar esse poder interno. Depois vamos falar sobre o misterioso lugar no corpo onde o universo quântico da manifestação da abundância realmente acontece. E esta partilha que eu tenho para te fazer, este segredo que eu quero desvendar contigo, é algo que eu tenho utilizado e que partilho com os meus alunos, que partilho com os pacientes, que partilho com os meus amigos. E as pessoas, quando realmente põem em prática, elas começam a ter mudanças extraordinárias. E eu quero isso para ti, eu quero isso para toda a gente, na verdade. E se estás aqui é porque estás pronta para isso. Estás pronta para ativar essas mudanças profundas. E depois vamos falar daquilo que se calhar foi a razão principal por eu ter criado esta Masterclass, que é a alquimia do negócio sagrado. E o que é isso do negócio sagrado? E como podes pôr em prática esse negócio sagrado? Vamos falar de tudo isso. E depois, eu, no final, quero fazer-te uma proposta, fazer-te um convite para poderes ativar esse caminho, iniciares esse caminho, fazeres esse caminho comigo. E ouves tranquilamente, se o teu coração sentir o apelo, se tu fizer sentido, poderemos falar depois, tá? Ok, então eu vou começar com a apresentação propriamente dita. Reforço as recomendações de não teres interrupções para poderes dedicar-te realmente a esta autodescoberta. E vamos falar muito de magia e muito de alquimia, então tenho a certeza que serão temas que vão despertar muito essa vibração profunda e mágica do teu interior. Eu vou, entretanto, se calhar desligar o vídeo, porque eu quero trazer, mais do que tudo, um momento de reflexão para ti. Eu não quero debitar conteúdo, eu pretendo, desejo, espero que este tempo juntas, seja um tempo para poderes refletir, para poderes considerar novas possibilidades, novos caminhos, novas formas de ser, de estar, de agir, de decidir. Então, eu estou extremamente constipada, a recuperar, peço desculpa porque a minha voz não está no seu melhor, mas eu não podia deixar de fazer esta masterclass, quero muito, muito partilhar isto contigo. Então vamos ambas abrir o nosso coração, vamos disponibilizar-nos a esta partilha, a esta doação, tu doando da tua atenção, do teu coração e do teu tempo, eu doando daquilo que eu sei, daquilo que eu sou. Então eu se calhar vou tirar o vídeo para que não haja muita distração. Eu vou estar constantemente a aparecer, mas pelo menos nesta fase inicial gostava que ouvisses as palavras que eu vou dizer. Eu até vou falar um bocadinho mais devagar e num tom que espero que te convide então a esse mergulho para dentro, essa introspeção. Está bem? Ok. Cá em casa temos um vizinho, uma vizinha que tem uns cãezinhos, então é natural que se ouçam os cãezinhos lá fora, mas pronto, é a vida a acontecer e está tudo bem. Ok. Vou então, se eu conseguir dar conta disto, retirar aqui o videozinho e vamos avançar. Até já. Então, vamos então falar da importância de trazeres a tua essência ao mundo. Antes de mais, quero dizer-te que és mágica, resplandecente, maravilhosa, única. E qualquer parte tua que não acredite nesta realidade não é verdadeira. Esta é a tua essência, a essência de quem és. E a lembrança de quem és, da tua humanidade divina, no teu coração,
a essência do teu ser, como ele chama, fará com que tu caminhes na vida com total altivez, com total segurança, com total empoderamento. A tua essência é um presente a este mundo. E tu, encarnada nesta viagem da forma, podes te apresentar na linha da frente com a unicidade e com a beleza do teu ser. Cada um de nós tem, como pôr, uma frequência diferente, um template diferente, uma função, trabalho diferente neste mundo. Faz sentido? Ok. A alma sabe a natureza desse trabalho, dessa função. E a isso se chama o chamado sagrado. O teu chamado sagrado tem tudo a ver com o teu estado de presença. E como tu ofereces a tua presença em autenticidade ao mundo. E dessa forma, tudo o que tu fazes estará impregnado com essa tua essência matriz. E o processo de te lembrares disso está no coração daquilo que eu chamo o caminho da alma até à realização da tua maga interna. E sobre isto eu vou falar muito ao longo desta minha apresentação, desta nossa aula, desta nossa masterclass. E essa maga interna é a que tem o poder de alquimizar, de manifestar absolutamente tudo o que ela decide na sua vida. Tudo o que precisas saber vive dentro de ti. Este caminho de que falo vai apenas ativar as tuas memórias. Então, tudo aquilo que precisas saber sobre o teu chamado sagrado, porque estás aqui, para o que estás idealmente equipada para oferecer ao mundo, começa exatamente no coração. E tu sabes disso. Então, nós vivemos num mundo em que nos dizem que precisamos ir fora para aprender coisas, para acessar a quem somos, que temos que continuar a procurar algo que nos vai dar algo que nos falta. Está tudo ótimo, mas está a deixar escapar algo extremamente importante. Um aspecto irrefutável. Tu és o depositório. O teu corpo é o cálice impregnado de códigos e de geometrias de consciência que aguardam apenas por serem ativados. Tu contens as sementes do teu próprio potencial e que estão a fervilhar de vitalidade e alegria para se manifestarem através de ti nesta vida. Então, isto quer dizer que nós contemos absolutamente toda a informação para que a rosa mística do nosso coração desperte nesta vida e para que possas oferecer o seu perfume, a sua beleza, a sua unicidade ao mundo. É isso que significa ativares o teu chamado sagrado. O teu chamado sagrado, a tua missão é seres quem tu és. Tirares tudo do caminho que não ressoa com quem efetivamente tu és
e ancorares na ressonância e glória do teu verdadeiro eu. E isso é bem distinto para cada ser humano, certo? E essa é a beleza deste nosso caminho enquanto almas neste planeta magnífico. Estamos a atravessar uma onda de, como colocar, de relembrança coletiva, que pode, a cada um de nós que se apresente inteiro, desperto, ativo, com os seus dons e recursos e ferramentas, com esse kit único que temos, contribuir para o coletivo, contribuir na sociedade. Porque os dons, os recursos, as ferramentas que tens, esse kit, ela é diferente dos que eu tenho, dos que a tua melhor amiga tem, a tua colega tem, a tua vizinha tem. E a tua disponibilidade de viajares para dentro, de contactares, de ouvires, de verdadeiramente de conectares com a essência de quem tu és, é a viagem mais importante e sagrada que empreenderás nesta tua vida. E que está intrinsecamente ligada, interligada com o teu propósito e o teu chamado. Por isso, eu quero fazer-te um convite para entrares neste mergulho do caminho da alma, porque nesta viagem há tanto conhecimento, há tantas ferramentas, há tanta orientação, há tantas ativações, há tantas ofertas que te vão, como colocar, vão suportar-te, vão apoiar-te nesta conexão à tua essência e assim vais ativar o teu chamado sagrado. Quando nós paramos de procurar fora, por quem reside já dentro, vamos descobrir que tudo aquilo que nós necessitamos está atualmente no centro de nós. Está efetivamente no centro de nós. Está exatamente bem no centro de nós. E vais perceber que aquilo que tu precisas é apenas de alguém que te apoie, que crie o espaço para que possas lembrar-te da soberania, da sabedoria, do poder que habita em ti. Ok? Então, agora se calhar até vou ser um bocadinho diferente. Colocar o vídeo novamente. Cá estou eu. Então, eu quero-te apresentar um caminho. Que caminho é esse? Perguntas tu, Marta, mas que caminho é esse? Se isto responder aqui às minhas instruções, é isso mesmo, é o caminho da alma. E este caminho da alma é um caminho que pede exatamente à nossa alma paciência, compreensão, compaixão e muito amor. Então, entenderes que tu és o caminho, tu és o veículo, tu és o cálice. E sobre isto, poderia estar aqui horas a falar, porque é tão profundo, cada frase. Dava um módulo do curso das 12 magas, mas teres isso presente, que fica apenas a ressoar na tua cabeça. Tu és o caminho, tu és o veículo e tu és o cálice. Então, desde
há civilizações muito antigas, muito lá atrás, não é? As que nós mais reconhecemos são as civilizações egípcias, que trazem o triângulo como uma geometria sagrada. E eu quero honrar essa sabedoria e trazer também esse triângulo que nos representa. Okay? Se nós formos colocar, imaginar que aqui, este triângulo, somos nós sentados, com todos os nossos chakras ativos e que depois despertamos a nossa consciência. E esse não é mais do que o caminho da nossa transcendência, da nossa iluminação, do despertar da nossa consciência, atingirmos o nosso samadhi, como quiserem. Então, o triângulo. E na base do triângulo está a esmagadora maioria das pessoas que vivem numa vibração de sobrevivência constante e numa mentalidade de escassez. E aqui há necessidade de muito, muito trabalho, porque há muitos milhões de pessoas a vibrar aqui, neste momento. E para isso, eu ao longo dos anos fui intervindo de todas as formas que eu encontrei possível, com toda a minha criatividade, com todo o meu coração, com todo o meu saber, com todo o meu conhecimento, com toda a minha experiência. E percebo hoje, há algum tempo já, que são precisos 2 pilares para que esta pirâmide, para a evolução da alma, para este caminho da alma ser feito, estes 2 pilares têm que estar presentes. E estes 2 pilares falam de 2 coisas extremamente importantes, que normalmente não está presente, principalmente nas mulheres, mas é transversal a sexos e credos e idades e condições sociais. O primeiro pilar tem a ver então com a nossa autoestima, né? Todas as questões de autoimagem, de autocuidado. E depois o outro pilar tem a ver com a autovalorização, o reconhecimento do meu valor. O reconhecimento que eu tenho valor. O reconhecimento de que eu mereço receber. Que eu mereço sequer existir, porque há pessoas que trazem feridas muito profundas. Então, temos estes 2 pilares. E quando nós temos bem alicerçado a nossa autoestima, quando temos bem alicerçada a nossa autovalorização, nós conseguimos caminhar, nós passamos, aí sim conseguimos movimentar-nos e já ativar este movimento do dar e do receber com a vida. Okay? Porque até lá, enquanto nós não temos recuperado estes, fortalecido estes 2 pilares, vai ser extremamente difícil. Fico a cabeça a cortar. Vai ser extremamente difícil tu poderes realmente entrar no fluxo do dar e receber da vida, até porque há muito para entender sobre isso. É muito para lá de ações e comportamentos e estratégias, muito para lá disso, muito mais profundo do que isso, muito mais misterioso do que isso. E quando falo em misterioso, tem a ver com os grandes mistérios da vida, grandes leis sagradas da vida, que não há ninguém, absolutamente ninguém, nem Jesus, consegue transpor. Okay? Apenas quando és conhecedor delas, sabes operar com elas, sabes utilizá-las a teu favor. Então, primeiro é preciso montar esta estrutura. Depois,
vamos fazer o quê? Vamos despertar a essência, o nosso sol interno, deixar que venha cá para fora toda a nossa individualidade, o nosso poder. Okay? Por que vocês acham que no Antigo Egito os faraós haviam duas coisas que eles normalmente tinham nas suas ornamentações na cabeça? A primeira coisa era a serpente. A serpente tem a ver com a Kundalini, não vou falar sobre isso. A segunda coisa era o sol. Okay? E o sol que eles sabiam como ativar esse sol interno através de meditações, de mudras, de sutras, de respiração, de meditação, não sei se já disse, ok? E nós aprendemos isso tudo nas 12 Magas, mas então já havia essa consciência há milhares e milhares de anos atrás. Por que é que hoje não se fala disso abertamente? Então, depois há, no elevar no subir, na escalada da nossa pirâmide, nós temos a proposta, então, de despertar da nossa consciência. E depois temos este momento mágico em que nos tornamos cálice. Tornamos cálice e ativamos a conexão com o nosso eu sou, onde ativamos o nosso corpo de luz, o nosso Ka-body, okay? Que é a nossa desculpa, está-me a faltar a palavra, como é que eu coloco? Porque eu digo sempre em inglês. A nossa twin flame, a nossa alma gêmea, é o nosso espírito. Okay? Quando se fala do Espírito Santo descer sobre nós, qual é o Espírito Santo? É o nosso espírito descer sobre nós. Okay? Então nós tornamos-nos cálices e recebemos diretamente da fonte toda a sabedoria. Okay? Ok. E precisamos de ativar todos estes mecanismos internos para que isso possa efetivamente acontecer. Okay? Então há um caminho. Há um caminho. Há um caminho que precisa ser traçado, ou melhor, precisa ser trilhado com devoção, com muito respeito por nós mesmas. Por isso é imprescindível que esta fase inicial aqui, da nossa, este pilar da nossa autoestima e este pilar da autovalorização, já estejam mais do que fundamentados, mais do que integrados internamente, né? Realizados em nós. Senão não é possível, não há como. Okay? Então, eu tenho esse caminho, eu tracei esse caminho, deixo o rastro, trilhei esse caminho ao longo destes últimos 20 anos e quero dizer-te que ele está disponível para ti agora. Só isso. Então, só para teres uma ideia geral, tenho um programa, há um programa dentro da escola, tenho disponível um programa que se chama Realign. E Realign o quê? Toda a tua essência, toda a tua identidade, realinhar valores, realinhar prioridades, realinhar tudo em ti, ao ponto de te ajudar a livrar de todos os quilos que tens a mais, inclusive. Okay? Então vamos trabalhar toda a autoimagem, toda a autoestima, para que tu possas colocar-te ao serviço desde todo o teu potencial maior. Okay? Depois, do outro lado, o outro pilar é um pilar que eu ajudo a alicerçar, contribuo, participo, oriento com um programa que se chama A Jornada da Abundância.
E é uma jornada de 10 semanas intensiva, cheia de conteúdo, cheia de ativações, cheia de meditações. E vai ajudar exatamente a que tu reconheças que aquilo que te impede de chegar à abundância é a não conexão com o teu valor pessoal. Não reconhecimento do valor que tu tens. Okay? Então, perceberes que não tem nada de errado contigo, isso também é outra coisa que eu estou constantemente a dizer em qualquer dos programas. Não há nada de errado contigo. A única coisa que é preciso é retirar todas as camadas de programação, de histórias que tu te vendeste a ti mesma, de herança familiar, de questões de vidas passadas que tu trazes ainda agarradas no teu campo eletromagnético. Muita coisa. Tirar. Então, o programa Realign ajuda-te a olhar para uma dimensão de ti. A jornada da abundância ajuda-te a resgatar e a abrir esse canal do dar e receber. Okay? Abrir totalmente esse canal do dar e receber. Depois temos o programa, que é a missão de ser. É um programa que pode ser feito de duas formas. Normalmente eu sugiro que seja sempre feito da melhor forma possível. Então, é um programa que tem 14 semanas de trabalho, profundíssimo, também cheio de conteúdo, numa plataforma que é desbloqueada semanalmente. E podes fazer assim, tu sozinha, mas também podes fazê-lo comigo. E eu, semana a semana, vou trazer ainda mais ativações, ainda mais trabalho, ainda mais profundidade. Vou ajudar-te a olhar para todas as coisas que tu não tiveste ainda a capacidade de olhar, e vamos desmontar tudo aquilo que não te serve e trazer o teu verdadeiro eu cá para fora. Então vai ser um despertar total da tua essência. Vais ter-me durante 14 semanas, quase 4 meses contigo. Vamos juntas, lado a lado, trilhar todo esse caminho da tua missão de ser, para que possas realmente ser inteira. E depois, aquilo que eu estou sempre a falar, temos esta conexão com o eu sou, esta abertura e esta ativação do teu corpo de luz é feita dentro de um círculo de mulheres. E só quero deixar ficar aqui um parênteses que é engraçado, que é, ao longo da minha vida toda, acho eu achei sempre super pindérica esta coisa do sagrado feminino. Desculpem, para quem trabalha com o sagrado feminino e que esteja a ouvir, mas achava, eu tenho que ser honesta e abraça a minha honestidade e transparência com carinho, porque realmente era a minha verdade. Eu não sei, eu tinha uma resistência enorme, tudo que tinha a ver com essa coisa do sagrado feminino, e agora todo o meu trabalho é à volta do sagrado feminino. E o que é o sagrado feminino? É trazer essa energia, esse espectro da energia feminina, cheia de mistério, cheia de magia, cheia de alquimia, cheia de poder, para o mundo. Porque nós temos uma forma única de fazer as coisas e de contribuir. E não é à toa que eu nasci mulher, então, sim, fiz as pazes com isso tudo, e hoje, tendo tido o meu despertar, tendo tido todas as ativações, tendo este canal totalmente aberto, eu quero poder ensinar-te como fazer. Essa é a minha grande missão. Esse é o meu chamado sagrado. Então ficas a saber que há um caminho de alma. Há um caminho para a tua alma poder realmente chegar a essa conexão com o seu eu sou, com o seu espírito. E é feito por etapas, e está tudo bem, e nem sequer tem que se fazer tudo de uma vez, mas é possível também fazer tudo. Ter um compromisso que é para a vida também, não é? Ok. Então, vamos mudar então novamente aqui a dinâmica. Eu vou voltar a tirar o vídeo, porque
Agora é o momento de refletires um bocadinho. Ok, vamos lá ver. Até já. Então, quero falar-te agora sobre a ligação intrínseca e profunda, como eu coloco aqui, entre o corpo e a tua mente. Eu vou deixar-te só assim a marinar um bocadinho, a pensar o que é que isso realmente quer dizer, o que é que estas palavras me querem dizer. Esta ligação profunda e intrínseca entre o corpo e a mente. Porque há realmente uma ligação muito profunda entre o corpo e a mente. Elas são... ambas estas dimensões são, de uma forma muito realista, quase que dois lados da mesma moeda. E há uma investigação, ou muita investigação científica à volta disto, que inunda, na verdade, inunda os jornais do mundo inteiro. E existe uma medicina relativamente recente que estuda este fenómeno. E essa medicina chama-se psiconeuroimunologia. O que nós, psicoterapeutas, chamamos de, na verdade, o psicoemocional e o psicossomático. E esta grande palavra, psiconeuroimunologia, quer dizer algo bem simples, na verdade. Ela significa o estudo de como os pensamentos e como as emoções afetam a nossa fisiologia e o nosso sistema imunológico. Eu, na verdade, poderia trazer aqui vários estudos sobre isto, e aos olhos do meu filho Diogo, que hoje é licenciado em osteopatia, era isso que eu devia fazer, que era o certo. Mas, se forem como eu prefiro factos a estudos, apesar de conferir aos estudos, obviamente, todo o valor e toda a importância. Mas para o propósito desta apresentação, desta aula, eu prefiro o exemplo de uma das milhares e milhares de vidas reais que eu acompanhei. Na verdade, duas. Então, eu quero trazer-te a história do José e quero trazer-te a história da Vera. Então, o José chegou a mim acho que foi há 9 anos atrás, em 2012. E quando eu lhe perguntei qual era o nível de dor com que ele vivia, sendo que o 0 seria sem qualquer dor e o 10 o máximo de dor que ele experienciaria, o José referiu que os níveis de dor eram superiores ao limite máximo que eu apontei. O José chegou completamente depressivo, já sem conseguir trabalhar. Tal era realmente esta debilidade que ele trazia. Totalmente incapacitante o seu estado. Havia realmente muito a fazer e eu decidi trabalhar com ele em 2 vetores, para vocês perceberem. 2 vetores aqui um bocadinho em paralelo, que era as questões emocionais que o levaram àquele estado depressivo profundo, para que ele pudesse recuperar um pouco a vontade de cuidar dele mesmo, não é? E aliviar-lhe o sintoma físico, obviamente, aquele excruciante nível de dor. O José, na primeira sessão, experimentou um alívio tão gigante no seu corpo que se desfez em lágrimas de gratidão. Então, para ele, estava a ser como estar no paraíso, como ele próprio acabou por me referir. Nós estávamos mais ou menos na 6ª sessão e eu convidei-o para um dos episódios do meu programa de rádio Desmistificando, que fazia na altura, não faço mais hoje. Quando ele chegou a mim, o José mal conseguia falar. Ele não se teria mexido sem a ajuda da esposa.
Mas 6 sessões depois, apesar de ainda em recuperação, estava muitíssimo melhor. Terminamos o tratamento com o José empregado, com um nível de dor 2 como limite máximo e com um total entendimento da razão da sua dor. O corpo do José estava apenas a manifestar uma dor profunda emocional. O que é que eu fiz? Então, relativamente ao sintoma físico, eu fiz... Aquilo que eu fiz foi muito simples. Foi criar o espaço para que o José criasse novas sinapses, em que o estímulo do bem-estar, do prazer, da vitalidade fossem fortes o suficiente para se manifestarem no corpo físico do José. E o mesmo aconteceu com a Vera, psicóloga de formação, que inclusive acabou por fazer a formação em hipnoterapia comigo, chegou a mim porque tinha crises de sonambulismo. Eram anos com esta patologia do sono, sem solução aparente, com crises diárias, em que ela dizia que às vezes eram 3 e 4 episódios por noite, muitas vezes. No final da segunda sessão, como ela própria disse, possivelmente até mesmo logo na primeira, viu efeitos. Estava a ter crises de 15 em 15 dias, e já agora este é o tempo entre as consultas, e foram precisos 4 sessões. 4. E as crises da doutora Vera desapareceram completamente. Mas mais do que este relato, eu quero deixar-te as palavras de ambos. Por isso, no final da Masterclass, podes assistir também à entrevista que aconteceu com o José e com a Vera, para ouvires as palavras deles. Ok. E porquê que eu estou a falar sobre isto? Perguntas-me tu. Porque eu agora quero falar-te de uma coisa mesmo importante, que é isso mesmo. Qual é o misterioso lugar no nosso corpo onde o universo quântico da manifestação da abundância realmente acontece? Na verdade, é como se nós vivêssemos em 2 mundos paralelos. O mundo gerido pelas leis de Newton e o mundo da mecânica quântica. E o que é que determina se algo é controlado por um ou por outro? O tamanho. Isso mesmo. Sigam-me que vocês vão perceber já a seguir onde é que eu quero chegar com isto. Então, aquilo que determina se algo é controlado pelo mundo da mecânica quântica ou pelas leis de Newton é o tamanho. Então, objetos maiores do que o milésimo de centímetro obedecem às leis de Newton. Isto porque têm massa suficiente, ou densidade, ou peso, para terem campo gravitacional. Enquanto que os objetos com menos de 1 milésimo de centímetro são conduzidos por uma outra batuta. Continuem atentas, vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar. O nosso corpo físico é regido pelas leis de Newton, certo? Sabemos que se nos atirarmos do 3º andar, vamos com certeza esborrachar-nos todas no chão, por debaixo da janela da vizinha do resto do chão, vítimas da gravidade. Não há dúvidas aqui. Mas se entrarmos nos níveis atômicos e subatômicos do nosso corpo, vamos estar num universo completamente distinto.
As partículas minúsculas que compõem o nosso corpo não são controladas pelas leis da física de Newton, mas sim pelas leis da física ou mecânica quânticas. O mundo quântico é mesmo muito bizarro, se olharmos tendo em conta os nossos padrões. Talvez seja mais fácil trazer, se calhar, o exemplo da luz. A luz pode assumir duas formas, com propriedades também muito distintas, certo? Pode ser, por exemplo, assumir a forma de partículas, os fótons, ou assumir a fórmula de ondas. Até aqui, conseguem-me seguir? Ok. Por mais absurdo que pareça, se um observador estiver à procura de luz em forma de ondas, será assim que a luz vai apresentar. Mas se o mesmo observador procurar luz em forma de partículas, vai ser isso que ele vai ver. Então, esta descoberta ela é recente e acabou por ser formalizada com um nome muito fancy, que eu não quis deixar de trazer, que se chama o Teorema de Bells, que afirma que, a nível quântico, não há observador objetivo, uma vez que a intenção afeta o resultado. Talvez agora vocês já percebam onde é que eu quero chegar. De uma forma misteriosa, a intenção do observador afeta o comportamento da partícula subatômica. Como é que isto acontece? Ainda não se sabe, mas já se aceitou no mundo científico que o Teorema de Bells é real. Então, no mundo gerido pela lei da gravidade, onde os objetos são maiores do que 1/1000 de centímetro, o teorema não se observa. Uma vez que um rocket, uma bicicleta, um iate tem demasiada matéria densa para serem afetados pela intenção, certo? Aprendemos que a intenção afeta o mundo quântico, não o mundo newtoniano. Mas se eu te disser que existe um estranho lugar onde ambos os mundos se cruzam. Então, esse lugar bizarro e cheio de mistérios é a nossa mente. Escondido no interior do nosso cérebro, há uma minúscula lacuna entre células nervosas. Este espaço entre neurónios chama-se sinapses. E a distância média entre cada sinapse, já terás adivinhado, é aproximadamente de 1/1000 de centímetro. Aqui está o ponto de entrada para o estranho mundo quântico. Um impulso nervoso tem de viajar o comprimento do neurónio, saltar essa minúscula sinapse para chegar ao próximo neurónio. Conseguem-me seguir? Na verdade, quem faz o salto é um pequenino músculo chamado neurotransmissor. Mas, ok. A cada momento, há milhares e milhares destes neurotransmissores a saltarem sinapses. Ou seja, a cada momento há um evento quântico em potencial. Uma vez que estas moléculas têm, recordas? Isso mesmo, menos do que 1/1000 de centímetro. Então, alguns destes neurotransmissores chegam lá, entre aspas, outros não. Aqueles que conseguem dar o salto criam uma resposta na próxima célula nervosa. Se esse evento acontece, na parte pensante do nosso cérebro, que é o neocórtex, teremos a experiência de um pensamento. Então, percebes que o conceito de intenção é crucial em ambos os universos quântico e newtoniano?
Nós vamos perceber que é pela intervenção de atenção mental e vontade ou atenção que a alquimia pode realmente afetar eventos específicos do teu corpo e da tua mente. Eu vou repetir. Vais perceber que é pela intervenção da tua atenção mental e a tua vontade ou a intenção que a alquimia pode afetar eventos específicos no teu corpo e na tua mente. Outro aspecto que te queria trazer como alquimia, e ainda a falar um bocadinho deste universo quântico, deste misterioso universo quântico, deste misterioso mundo quântico, queria explorar aqui ainda uma outra ideia. No mundo das leis de Newton, ou aquilo que uma pessoa normal chamaria de mundo real, podes prever acontecimentos, ou seja, se tu atiras algo para o chão, sabes que acabará lá esborrachado ou não, dependendo do material do objeto. Mas no mundo quântico há apenas probabilidades, possibilidades. Aqui os objetos, eles flutuam no ar, rodopiam interminavelmente, ou dissolvem-se em luz, ou whatever. As possibilidades são infinitas, na verdade. E uma curiosidade é que se dois objetos se cruzam no universo quântico e depois se separarem e se perderem na imensidão do espaço, vão à sua vida, enfim, mas se um muda de direção ou altera o seu movimento, o outro objeto responde instantaneamente à mesma alteração. Aqui também não há nenhuma explicação científica, apenas assume-se que é um facto. É espantoso, não é? Então, isto explica muitas coisas, nós vamos explorar mais isso. Explica muitas coisas desta questão da manifestação. Então, eu mencionei inicialmente que os nossos pensamentos existem neste estranho mundo da realidade quântica, certo? Por outras palavras, os eventos neurológicos responsáveis pelos nossos pensamentos, os saltos, os neurotransmissores através das sinapses, estão claramente no universo quântico. Okay? E é esta peculiaridade estranha na nossa neurologia que nos oferece a possibilidade de afetar eventos quânticos no nosso corpo, na nossa mente e na nossa realidade. Eu espero que estejas a perceber onde é que eu quero chegar. O que é que eu quero dizer com isto, efetivamente? Nós conseguimos influenciar a nossa fisiologia e a nossa realidade com mera atenção mental? É isso que me estás a dizer, Marta? Sim, é exatamente isso que eu te estou a dizer. E essa é uma das grandes razões porque se diz que o poder está dentro de ti. É porque desde o Antigo Egito, e na verdade muito antes, em civilizações bem mais antigas, que se iniciavam discípulos nas escolas místicas para a prática de meditação, infelizmente hoje, num movimento de esperança, posso dizer assim, alguns altos iniciados transmitiram parte desta sabedoria ao Ocidente que, por falta de profundidade e este hábito de consumismo desenfreado, deturpou, retrocedeu, adulterou a ferramenta mais poderosa que já nos foi deixada pela consciência superior, a meditação. Então,
Eu agora quero falar-te sobre a alquimia de um negócio sagrado. Nós estivemos a falar até aqui que nós temos todo o poder dentro de nós. Há um caminho para poder ativar todo esse poder. Que esse poder de manifestação consegue alterar a nossa fisiologia, consegue alterar a nossa bioquímica, consegue alterar a nossa realidade. E que isso acontece quando nós conseguimos tocar nesse espaço e conseguimos atravessar essa ponte que existe dentro de nós, entre sinapses, para o mundo quântico. E conseguimos fazer isso através da nossa atenção e da nossa intenção. E isso faz através de meditação. Falamos também sobre o caminho, e esse caminho de todas as etapas para poder chegar até ao teu som. Com fórmulas mais do que comprovadas, onde acedes a toda a qualidade de ferramentas, de ativações. E agora eu quero-te propor a reflexão do que é que eu faço com isso tudo, quando eu chego ao meu eu sou, quando eu consigo ativar a minha essência, quando eu saio da base da pirâmide, o que é que eu faço com isso tudo? Podes criar um emprego, um negócio sagrado. Porque, na verdade, nós estamos inquestionavelmente, todos, homens e mulheres, a ser convidados a alquimizar este paradoxo entre o mundo espiritual e o mundo dos negócios. Estes parceiros tão improváveis, não é? Então, eu também quero partilhar um pouco da minha história contigo, qual foi a minha jornada e o que está realmente a ser-nos pedidos, principalmente a nós como mulheres, para que estejamos em coerência com a nossa natureza divina e fazer parte, participando também com a nossa humanidade. Isso mesmo, este casamento alquímico entre a nossa natureza divina e a nossa natureza humana. E este casamento ele está no coração do caminho da alma, na escola do ser humano. Este processo convida à reflexão de como caminhamos em direção ao nosso chamado sagrado e o nosso negócio sagrado, de forma a que estejam alinhados com os nossos princípios mais profundos, os nossos valores mais profundos, como potenciais magas, sim, conectadas com a sabedoria da nossa alquimia interna. E para que possas usá-la colocando-a ao serviço do coletivo. Não é uma tarefa pequena. Este é um paradoxo que está no centro daquilo que estamos a ser chamadas a representar e a defender e a proteger. Eu durante anos e anos e anos sempre trouxe uma energia muito masculina de fazer, de ter sucesso, da competição, de ser a melhor. E isso só me trouxe dissabores constantemente. Eu não integrava, não expressava o meu lado feminino. Sempre que eu tentei expressar esse lado feminino, como trazia tantas feridas, eu acabava por manifestar na minha vida sempre um monte de problemas com homens, e ao ponto de eu desejar, mantrar, orar
para ficar gorda, eu quero ficar gorda, eu quero ficar gorda. Quem me dera ser gorda, que assim eles não me chateiam mais. Porque eu não conseguia encontrar o equilíbrio entre a energia de fazer e a energia de ser. Então foram a duras penas este trabalho, e todo este processo não é apenas do acompanhamento que eu fiz durante estes 15 anos, quase 16 anos, não é das técnicas que eu aprendi, da formação que eu fiz, da faculdade, não é nada disso. Não é o mais importante foi a experiência. Foi eu realizar em mim. Fui eu traçar o caminho eu mesma, passo a passo, e desbravar tudo na frente. E eu sei que hoje deixei rastros. E fui muito orientada para isso. Se nós olharmos para os últimos 100 anos, o que aconteceu à mulher, desde o momento em que explodiu a Segunda Guerra Mundial, como por exemplo, como na altura da Segunda Guerra Mundial, em que tantas mulheres foram retiradas das suas casas, do seu papel doméstico, de mães, de esposas, de cuidadoras, e passaram a fazer parte da força de trabalho, elas começaram a encontrar a sua própria soberania e a sua ligação à economia, a participarem ativamente na sociedade, terem voz, ou descobrirem habilidades e talentos que eram inesperados, porque elas nunca exploraram isso, nunca lhe foi dado espaço para isso. Então, ou como, sei lá, o movimento da libertação em 1900, especificamente nos anos 1960, por aí, 1960, 1970, até aos dias de hoje, não é? As mulheres dos anos 60 e 70 que lutaram pela igualdade, e continuamos hoje nesse processo. Na verdade, esta conversa ainda não terminou, mas mostrando-nos o desequilíbrio que existe entre homens e mulheres na nossa cultura. Mas estamos num momento de viragem em que tantas mulheres jovens, mais maduras, mais velhas, em todas as gerações, na verdade, estão a ser chamadas não apenas a serem autossuficientes, mas antes a trazerem os seus dons sagrados, herdados da nossa ancestralidade, das nossas experiências de vidas passadas, esses dons da essência, o que realmente nós vimos e viemos, e estamos aqui para oferecer ao mundo. E interligarmos isso com a nossa vida cotidiana. O que nos traz um convite muito especial. Vivemos neste mundo paradoxal em que separamos o divino do humano, separamos o espírito da matéria. E este casamento entre divindade e humanidade, este processo de espiritualização deste templo humano, está no coração do caminho da alma, da ativação da tua maga interna. E eu não quero dizer com isto que este convite é para que todas nós sejamos terapeutas ou curadoras. Não é nada disso. É apenas que tu descubras a tua identidade, os teus dons, as tuas habilidades, as tuas capacidades. Que tu descubras a tua essência, que a atives profundamente desde o teu solo interno e que a ponhas a vibrar, a manifestar para o planeta que precisa de ti, que precisa de todas nós, mas todas nós inteiras, todas nós empoderadas, todas nós completas. Nós, neste caminho, este caminho da alma, nós temos acesso a ferramentas, práticas, que ativam a essência matriz de quem somos, para que possamos ser realmente o cálice da abundância infinita, da sabedoria infinita do universo. Para isso nós precisamos realmente de acolher estes dois polos do nosso ser, o divino e o humano, o espírito e a matéria, e alquimizá-los
numa nova forma de unicidade no interior de cada uma de nós. É claro que aquilo que está a acontecer no mundo empresarial, no mundo dos negócios, é predominantemente masculino. Desde uma lente feminina, com base no arquétipo da mãe, não é correto viver num mundo baseado em competição, em corrupção, em provar o nosso valor, em ser melhor do que o outro. Esta ideologia que nos coloca uns contra os outros e que nos faz sentir que não há suficiente, que temos que forçar mais e para ganhar mercado temos que fazer mais coisas e nos tornarmos mais especialistas ou a pessoa mais importante, a que tenha maior voz ou a melhor voz ou a voz mais relevante. E nós sentimos essa pressão. Está tão enraizado, tão profundamente programado para que possamos desenvolver novas formas de estar no negócio, no mundo do trabalho, que não compactuem com esta estrutura. É um trabalho diário. É uma frequência. É uma afinação constante na nossa navegação. E é também sobre intenção. É também sobre atenção. E é também sobre motivação. É sobre ter consciência do porquê fazemos o que fazemos. Eu sei, pela minha própria experiência, o quão hipnótico, subversivo, sedutor é o mundo dos negócios baseado no patriarcado. Porque quando estamos lá mergulhadas, parece ser a única alternativa, parece ser a única forma de fazer. Esta é a melhor forma, esta é a melhor fórmula, esta é a melhor estratégia. E eu garanto-te que eu já fiz a minha iniciação e o meu processo e a minha catarse em volta de tudo isto. Mas nós estamos a ser convidadas não a ignorar isto ou a pôr isto de lado, mas antes a evoluir, a transcender estes paradigmas. Há um senhor que eu adoro, que diz que não podes resolver o problema com a mesma consciência que o criou. Era inteligente este homem. Não podes resolver o teu problema na mesma caixinha em que vives. Qual é a caixa? A tua mentalidade, a tua perspectiva, a tua autoimagem, a tua percepção. O que significa que nós temos que sair dos paradigmas instalados para vermos as possibilidades das novas formas de fazermos, de participarmos, de gerarmos prosperidade. Quando nós falamos de negócio sagrado, falamos de um casamento entre o nosso espírito, a nossa essência e a forma como podemos trazer isso ao mundo. Como eu falava no caminho da alma, sair da mentalidade de competição, de escassez, da falta, da sobrevivência, para o despertar da nossa essência e subir ao topo da pirâmide, ao topo da montanha, ao topo do nosso potencial, do nosso ser, ao topo dessa escalada, onde ativamos o nosso eu sou e onde o colocamos ao serviço do planeta. E somos tantas a serem chamadas, neste ponto da evolução, em particular, porque o planeta precisa urgentemente de uma nova forma de estarmos, de participarmos, de nos interligarmos, de nos partilharmos.
no meu mundo ideal, e de muitas de nós, na verdade, cada um de nós, com os seus dons específicos, com que estamos equipados, oferecemos o que somos. Então, como é que seria? Como é que seria? Pensa comigo. Como é que seria se todos pudessem participar e oferecer dos seus dons específicos, os dons com que cada um foi calibrado, os seus dons, os dons mais alinhados com a sua essência, e receberes recompensa por isso? Receberem aquilo que precisam para a sua vida por isso. Como é que seria um mundo assim? Ativas o que tu és e partilhas com o mundo. Ativas os teus dons e partilhas com o mundo. Como é que seria um mundo assim? Será uma proposta que estica tanto as convenções do que nos incutiram, daquilo que nos venderam como possível? Porque, na verdade, tudo é baseado em aparência. Eu não sei se já ouviste falar no Krypton, que não é mais do que um algoritmo criado no computador para representar dinheiro, fora das instituições bancárias, como os bitcoins e essas coisas, que são um paradigma completamente diferente do instituído, onde há pessoas realmente a fazerem milhões, para lá do poder instalado, para lá dos paradigmas instalados, para lá da velha forma de fazer. E esse poder instalado é um poder que nós aceitamos passivamente lhes entregar. Mas estes novos conceitos e realidades já estão manifestados no mundo das leis de Newton. Então, porque houve alguém que as sonhou e as colocou heroicamente em prática. E eu estou aqui contigo, nesta mesma caminhada, para te dizer que as ferramentas, ativações, práticas deste caminho são as ferramentas da verdadeira manifestação. As ferramentas do despertar da tua maga interior para poderes te colocar ao serviço do coletivo, para a elevação da consciência do planeta. Mas elas precisam ser usadas em alinhamento com a tua essência. E não apenas com o propósito de contrapartidas egóicas, egoístas. Ou desde a tua criança ferida. Ou desde perspectivas limitadoras da tua história. Aliás, se o chamado já está a efervescer aí na tua alma, é porque és uma maga em potencial e por isso sabes que primeiro há que alquimizar toda essa matéria emocional e todas essas programações da Matrix para começares a tocar verdadeiramente na essência de quem tu és. Nós somos facilmente seduzidos pelo mundo do poder, do glamour, do ter que ser alguém, do ter que me destacar e todas essas camadas de escravidão. Mas não quer dizer que quando nós entramos no universo de um negócio ou trabalho em sagrado alinhamento, que conseguimos evitar isso. Não podemos. Eu não posso, eu não consigo. O que podemos, isso sim, são, como colocar, ativar ferramentas para nos alinharmos com a verdade do que realmente nos está a levar a tomar as decisões que tomamos diariamente. Não vivemos num mundo à parte, eu não vivo num mundo à parte, mas posso quase que dizer que vivo numa espécie de mundo paralelo.
E se eu abrir ainda mais o véu deste caminho da alma, eu devo dizer-te que a linguagem é de extremo valor e de relevância. As palavras criam mundos, têm um poder vibracional tremendo. Por isso, palavras como urgência, dor, palavras que te incutem e a necessidade, que encurralam para tomar decisões, palavras que sustentam vibração de escassez e de urgência, pelo menos estas são as mais populares. Qual é a tua dor? É bom que atues rapidamente? Só há uma quantidade limitada? É assim que as mega empresas de marketing e os negócios megalómanos nos bombardeiam para fazermos compras de coisas que nós nem precisamos. Reconheces isso, certo? E eu entendo que há alguma necessidade de nos fazer tomar decisões. Nós estamos a ser atropelados por informação, e por opções, e dificilmente tomamos uma decisão, na verdade, não é? Temos tanta informação, é tanto estímulo, que é muito difícil tomarmos uma decisão hoje em dia. Tudo parece igual. Talvez o produto não seja, mas eu quero dizer-te uma coisa. A mentalidade deles é. Renderam-se ao paradigma instalado. De pressionar, de fazer as pessoas lembrar-se da dor, da urgência, do encurralar. Só tens X tempo, só podes fazer agora. Então, esse paradigma, ele é muito atraente. No entanto, na escola do ser humano, eu própria, estamos a ser chamados, e eu partilho constantemente com a minha equipa, partilho com o meu companheiro amado, da importância de sermos fiéis aos nossos valores e termos muito cuidado e muito critério no uso das palavras e da mensagem que passamos. Que elas transmitam o que realmente nós queremos partilhar. E que os convites que nós colocamos disponíveis para o mundo, quer sejam programas, retiros, eventos e as ofertas que doamos desde o nosso coração, desde o momento em que és recebido na nossa casa, no nosso espaço, até que tomas uma decisão, sejam de apenas abrir espaço para que tu sintas se ressoa, não ressoa, se ativa o chamado em ti, como ativou em nós. Então, eu quero que entendas a diferença entre marketing e acolhimento. Eu não estou a dizer que marketing é errado, mas com a ausência do espaço para que tu possas perceber o que a tua alma precisa, o marketing transforma-se numa persistente máquina de venda. E isso é uma linguagem patriarcal e o outro é uma linguagem matriarcal. E aqui é onde está o negócio sagrado, que tu podes fazer. A tua participação pode ser deste lugar, desta consciência sagrada, de respeito profundo por ti mesma, pelos teus valores e pelos valores do outro, o espaço do outro, e olhando as necessidades do outro. E reconhecendo em que medida tu podes efetivamente participar. Como é que eu posso participar? Qual é a melhor coisa que eu posso fazer por aquela pessoa? O que é que eu tenho de melhor em mim que pode ajudar aquela pessoa? Então, uma das formas sucintas que eu quero trazer-te é, então, isto, os grandes pilares para tu manifestares a tua abundância. Então, primeira coisa, e obviamente que isto dá um programa inteiro. Faz o que amas e encontrarás pessoas que amam o que tu fazes. É só isso.
Repete esta frase. Descubro o que eu amo fazer e eu vou encontrar pessoas que amam o que eu faço. Então eu quero que tu penses, onde é que podes ser útil? E que listes isso. Que escrevas absolutamente tudo aquilo que te vier à cabeça. Estou a tentar pôr o vídeo, vamos lá ver se consigo. Olá, olá. Então, onde é que eu posso ser útil? E que escrevas absolutamente tudo. Todas as coisas. Olhas para o mundo e pensa, o que é que o mundo precisa? Se eu mandasse no mundo, se eu tivesse o poder de mudar o mundo, o que é que eu faria já? Esse é o chamado, é um dos chamados, uma das expressões do chamado da tua alma. Então, onde é que eu posso ser útil? E depois há duas questões muito importantes. A primeira é esta: o que é que eu adoro fazer? E a segunda, o que é que eu sou boa a fazer? E tu podes listar isso. Lista tudo. Pensa em todas as coisas, às vezes é tão pateta, está tão próximo de nós que nós nem valorizamos, não é? Então, pensa nisso. As coisas que eu adoro fazer e as coisas que eu sou boa a fazer. Fazer duas colunas diferentes. Ou duas páginas diferentes, na verdade. É? É importante que penses nisso realmente e percebas que tudo aquilo que te entusiasma, te excita, te motiva, pensa nisso. Porque a ideia não é trocares dinheiro por horas. Isso já não existe. Isso já não faz sentido, já está completamente ultrapassado. Faz claramente parte da mentalidade da era industrial, em que era preciso força de trabalho. Hoje as máquinas fazem tudo. Nós não viemos aqui para fazer papel de máquinas. Por isso está a haver esta evolução. E nós temos que deixar de querer fazer papel de máquinas. Nós temos que perceber que nós temos dons criativos e expressões criativas que nenhuma máquina que consegue fazer, e é para isso que nós viemos contribuir. Não é para estar na linha de produção. E trazer-te outra coisa que é... Desculpa, eu estou constantemente a tossir. Mas espero que isso não afete. Então, a abundância... O que é a abundância? Pelo menos para mim. A abundância é ter liberdade, é ter felicidade e é ter segurança. O que é para ti a abundância? O que é que significa? Eu tenho que ter liberdade para fazer as minhas escolhas. Não pode depender de coisa nenhuma. Tenho que ter essa liberdade, quer seja a nível financeiro, de tempo. Eu tenho que ter liberdade. E aquilo que eu faço, a minha vida tem que estar impregnada de felicidade. E eu tenho que me sentir segura. Então, pensar que o teu contributo, ainda que tu possas já estar a fazer isso, já estás na área certa. E ele precisa de ser algo, e precisa de ser feito de forma a que te realize, te faça realmente vibrar. Então, quero que leves esta reflexão, quais são realmente os meus dons. Ok? O que é que eu faço tão bem, sou tão boa a fazer, e que na verdade, se calhar, toda a gente está sempre a pedir ajuda, que muitas vezes nós descobrimos isso, que os meus dons estão por detrás de todos aqueles pedidos de ajuda da família, das minhas amigas, do meu filho, da minha sogra, dos meus colegas de trabalho, estão sempre a pedir que eu faça isso. A vida está sempre a trazer estes movimentos para que eu faça isso. Então, lá estão os teus dons.
Ok. E o que eu queria dizer também é que realmente a abundância vem de colocares a render tudo aquilo que te é inato. Mas primeiro precisas descobrir o que é que te é inato. Quais são os teus dons? Qual é a tua voz? De que é feita a tua essência? E tiraste todas essas camadas de programação. E tu dizes, Marta, não é fácil, eu tenho tantas dúvidas. Sabes quantas vezes eu já ouvi isso? Tantas vezes, perdi a conta. Literalmente, perdi a conta. Mas sabes quantas pessoas é que eu já ajudei? É o lado bom. Literalmente foram milhares e milhares. Então, para saíres da base da pirâmide, precisas desbloquear a tua abundância. Não há outra saída. E eu não quero que te preocupes com... Não quero que te preocupes com fazer todo o caminho. Para já precisas de sair da base da pirâmide e quero que te foques em dar o próximo passo. Ok? Então, como é que tu podes fazer isso? E aqui vem, então, o convite. Vem o convite. Eu falei-te no início que havia, dentro daqueles 2 pilares, um deles era a autovalorização. E ao longo destes anos percebi que existem 11 bloqueadores da abundância. Os mais importantes, existem mais, na verdade, mas os que estão presentes em todas as pessoas, na esmagadora maioria das pessoas, e os mais importantes, os mais fortes, ok? São eles, as resistências internas, o medo da mudança, o medo do crescimento, o medo do sucesso, o medo da rejeição, as indecisões, a estagnação, mentalidade de estagnação, os valores não definidos, o medo do futuro, bloqueios familiares, meu Deus, culpa e a mentalidade de escassez. E nós, na jornada da abundância, naquele pilar do lado direito da nossa pirâmide, vamos visitar durante 10 semanas maravilhosas cada um destes 11 bloqueadores, para depois, na última semana, deixarmos entrar a abundância com um trabalho maravilhoso de ativações, com meditação, com trabalho energético, e que eu gostava de te propor a fazeres. Este é um programa que foi feito com total dedicação, muito amor, com o objetivo, e tem trazido esses resultados constantemente, ininterruptamente. Aliás, eu vou deixar ficar a página de acesso ao programa e tu vais perceber lá os testemunhos das pessoas, vais ter lá todo o conteúdo programático e estamos a falar, vou já ser muito clara, porque as decisões são tomadas com base em diferentes fatores. Um deles é o dinheiro, então é um programa de 199 euros, 10 semanas de trabalho. E tu, semana a semana, vais tirar... Deixa-me pôr aqui o vídeo para tu olhares para a minha cara. Então, semana a semana vais tirar todas essas camadas da cebola, todas. E de repente, às vezes, tem pessoas, tu vais ver, nós gravamos a última turma que acompanhamos. Até agora o programa tinha o valor de 477 euros e tinha aulas em direto todas as semanas com turmas.
E nós deixamos ficar a última turma, foi uma turma deliciosa com pessoas maravilhosas, aliás, todas as pessoas que participaram em todas as jornadas da abundância são muito especiais, cada uma com as suas fragilidades e os seus dons. Mas nós decidimos colocar esta última turma por uma razão muito simples, porque o conteúdo estava mais do que testado e super organizado e bem definido. E tu vais perceber que de uma semana, da primeira semana para a segunda semana, tu tens pessoas a trazerem histórias do outro mundo. E tu vais ver isso acontecer semana a semana a semana. É brutal. Pessoas que viviam de trocar dinheiro por horas, que criam os seus próprios negócios, pessoas que estavam a trabalhar num sítio que não gostavam e montaram o seu próprio negócio, pessoas que estavam cheias de dívidas, por todo lado, vinham aqui, vinham acolá, com imensas dificuldades e de repente conseguiram criar um plano de pagar tudo aquilo que deviam, começaram a faturar o suficiente para abrir outros negócios. Mudanças maravilhosas na vida das pessoas. E nós aqui, neste programa, nós estamos a falar de valorização. Obviamente que falamos de dinheiro. Dinheiro é uma troca, é o reconhecimento daquilo que eu sou, da qualidade de presença que eu trago. Não é? Então, por 199 euros, tens a possibilidade de fazer esta viagem. Mas se quiseres ir ainda mais fundo, há a possibilidade de teres a inscrição premium. E essa inscrição premium tem mais 2 sessões privadas comigo. Uma sessão é de acesso aos teus registros akáshicos e de ativações, e a outra sessão é de coaching. E podes optar por essa modalidade. Não tem que ser logo no início, podes começar logo a fazer o programa e depois avançares e pedires para fazer a troca para a modalidade superior. Então, este é um caminho que está mais do que comprovado, que te vai tirar dessa vibração da escassez e pôr-te a manifestar aquilo que são os teus dons para o mundo. E depois, no final, se realmente quiseres mergulhar mais e queres continuar o caminho, já sabes que existe caminho a percorrer. Espero que tenha sido útil esta nossa aula, este nosso tempo, que tenha inspirado, que percebas que há um espaço em nós, dentro de nós, que acede a esse mundo quântico da manifestação, em que consegue tornar real mudanças fisiológicas, mudanças físicas na matéria, na nossa realidade, na nossa vida, no nosso corpo, no nosso estado de ser. Trouxe-te exemplos de pessoas, e tu podes ver depois no final o vídeo de cada um deles, de pessoas que estavam com patologias, que simplesmente eu criei um espaço para que elas pudessem fortalecer as suas sinapses para aquilo que eram os resultados que elas queriam atrair para a sua vida. Isso não é só para curar doenças, isso é para manifestares absolutamente tudo na tua vida. Quando tu mudas o mindset, quando sais da tua caixinha limitadora, tu tens um mundo inteiro de possibilidades. Okay? Aquilo que tu consideras como realidade não é a realidade. Ambos vivemos a realidade, certo? E eu vivo uma perspectiva da realidade bem diferente de muita gente. E algumas delas moram na casa ao lado, do outro lado da rua. Parece que nós estamos a viver a mesma realidade, mas estamos a viver uma realidade que é regida pelas leis de Newton, em paralelo com outra realidade que é regida pela mecânica quântica.
E estas pessoas que não conhecem a mecânica e a realidade quântica são completamente reativas e sem controle absolutamente nenhum daquilo que são os seus resultados. Okay? Parecem bolas de ping-pong. Parecem umas Marias vão com as outras. Que não sabem sequer para onde ir, o que decidir, se aquilo que vão fazer vai trazer X resultado ou não vai. Okay? Quando tu ativas o teu eu sou, quando chegas lá acima ao topo da pirâmide, quando fizeste todo o caminho, então aí sim, o poder da tua voz, o poder da tua palavra, o poder da tua intenção cria mundos. Isso posso-te assegurar, porque essa é a minha realidade hoje. Espero ter-te aberto estas possibilidades de forma consolidada o suficiente para que não reste a menor dúvida dentro de ti, no teu coração, na tua alma, que há um caminho e que é possível. E que, mais do que isso, tu mereces, tu tens todo o direito, é um teu direito sagrado e divino de poderes ativar todo o teu potencial e trazeres, porque o universo precisa disso, o planeta precisa disso, desesperadamente, que tu atives, que tu te lembres de quem tu és. Toda a informação sobre o programa estará em baixo. Os testemunhos, as entrevistas do José e da Vera também. Gostava muito, muito de ver-te do outro lado e que possamos iniciar este caminho da alma. Muita gratidão, muito obrigada por ter estado aqui. E é uma honra verdadeiramente poder ser parte do teu despertar, poder ajudar-te, nem que seja hoje, neste bocadinho. Foi muito especial. Muito obrigada.